Olá, tudo bem? Sou o professor Lívio Silva e este é o canal Português com Lívio Silva. É um prazer receber você aqui. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante, mas já deixa aí o seu like, assiste até o final para conferir esse assunto por completo e compartilhe com outras pessoas. Então vem comigo para aprendermos juntos! Hoje vamos falar dos verbos irregulares. Ao contrário dos verbos regulares, os irregulares não seguem um padrão em sua conjugação, pois em algum momento terá alguma conjugação irregular, seja no radical ou em sua flexão. Tomemos como exemplo a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo dar, que é irregular. Eu dou. Percebe-se que esta forma não recebe a desinência normal, o, que é característica do presente do indicativo, dos verbos terminados em AR, da primeira conjugação. Vejamos o exemplo do verbo cantar, que a primeira pessoa é eu canto, sendo, portanto, essa desinência normal, a normal dos verbos regulares. Por si só, se tivesse apenas essa alteração no verbo dar, se tivesse apenas ela, já era suficiente para classificar esse verbo como irregular. Contudo, se por outro lado examinarmos o pretérito imperfeito do indicativo do mesmo verbo, observaremos que as formas eu dava, tu davas, ele ou ela dava, nós dávamos, vós dáveis, eles ou elas davam, enquadram-se no modelo dos verbos regulares da primeira conjugação, o que demonstra que mesmo nos verbos irregulares, algumas conjugações seguirão o padrão regular. Tá gostando do vídeo? Fica aqui porque tem muito mais. Mas antes, deixe seu like, compartilhe. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Atenção, a partir daqui serão dados alguns exemplos notáveis de verbos irregulares. Verbo, tempo, pessoa, conjugação. Verbo estar, no pretérito perfeito. Eu estive, tu estiveste, ele ou ela esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles ou elas estiveram. Neste caso, há a variação das desinências, que nessa conjugação são todas diferentes da mesma nos verbos regulares. É só tomarmos como exemplo o verbo cantar novamente. No pretérito perfeito seria eu cantei, tu cantaste, ele ou ela cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Então veja que é bem diferente a conjugação do pretérito perfeito do verbo cantar, que é um verbo regular, do pretérito perfeito do verbo estar, que por isso é classificado como irregular. Ainda na primeira conjugação, verbos terminados em AR, verbo incendiar, nas pessoas, eu, tu, ele ou ela, eles ou elas, do presente do indicativo, há uma diferença. Veja a conjugação. Eu incendeio, tu incendeias, ele ou ela incendeia, eles ou elas incendeiam. Então, neste caso, a variação da última parte do radical, porque nessa conjugação é trocado o i de incendi pelo ei, Aí não ficaria como é normal no presente do indicativo, a primeira pessoa acrescentar-se apenas o o, Se a gente fosse seguir essa regra, ficaria eu incendio. Se a gente fosse seguir a regra na segunda pessoa, tu incendias. Mas aí fica eu incendeio e tu incendeias. O verbo ler, agora vamos para a segunda conjugação. É um verbo irregular. No presente do indicativo é que percebemos isso. Eu leio, tu lês, ele ou ela lê, vós ledes, eles ou elas leem. Neste caso, a variação das desinências, que nessa conjugação a maioria é diferente dos verbos regulares. É só tomarmos o exemplo do verbo vender. No presente do indicativo seria eu vendo. Pessoa tu seria tu vendes. E aí tem lês, com acento circunflexo. Se fosse o vós do presente do indicativo do verbo vender, seria vós vendeis.
Ainda na segunda conjugação, o verbo poder, no pretérito perfeito. Nesse tempo, identifica-se a irregularidade deste verbo. Eu pude, tu pudeste, ele ou ela pôde, nós pudemos, vós pudestes, eles ou elas puderam. Neste caso, a variação só dos radicais ou só da desinência, que é o único caso na terceira pessoa do singular. Pôde, mudou-se apenas a desinência. Pois, se tomarmos o exemplo do verbo vender, regular, nessa terceira pessoa seria ele ou ela vendeu. E no verbo poder não acontece a mesma coisa, pois nessa terceira pessoa do singular, ao invés de se acrescentar eu, acrescenta-se apenas ao final. E ainda tem o acréscimo do acento circunflexo, mudando-se a pronúncia da palavra pôde. E agora na terceira conjugação, verbo acudir. Em 3 pessoas, o verbo acudir é irregular, Essas 3 pessoas do presente e do indicativo demonstram a irregularidade deste verbo. Tu acordes, ele ou ela acode, eles ou elas acodem. Neste caso, há a variação do radical, que é ACUD. Mas nessas pessoas varia para ACOD. Ainda na terceira conjugação, temos o verbo sobrevir, no qual todas as pessoas do pretérito perfeito mudam em relação ao padrão dos verbos regulares. Eu sobrevim, tu sobrevieste, ele ou ela sobreveio, nós sobreviemos, vós sobreviestes, eles ou elas sobrevieram. Neste caso, há a variação das desinências, que nessa conjugação são todas diferentes da mesma nos verbos regulares. Vendo aí o exemplo do verbo partir. Se formos conjugar ele no pretérito perfeito, fica eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes, eles partiram. O padrão aí, regular, acrescenta-se i, iste, iu, imos, istes, iram. Só que no verbo sobrevir, na primeira pessoa do singular, eu, não fica eu sobrevi, como no verbo partir. Eu parti, fica eu sobrevim. Não fica tu sobreviste, como seria se fosse adotado o padrão do verbo regular. Fica tu sobrevieste. E assim por diante, destacando-se essa variação das desinências, que nessa conjugação são todas diferentes da mesma nos verbos regulares, como já foi dito. Importante, a quantidade de verbos irregulares é imensa, o que inviabiliza relacioná-los aqui. Mas nas melhores gramáticas, bem como em sites confiáveis de busca pela internet, é possível encontrá-los. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não esqueça de assistir aos outros vídeos do canal e até o próximo vídeo.